Não tenha pressa. Minha esposa me lembrou agora. Tem bolo, tem salgadinho lá embaixo, tem pula-pula para as crianças. Hoje nós estamos comemorando, dando continuidade às comemorações do aniversário de 4 anos do Pedro, nosso filho. Teve festa na escola, festa para a família, agora festa na igreja. Então eu vou tentar ser breve aqui na pregação, para você descer e se alegrar conosco lá embaixo também. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 15. Pediu o Bruno que projete aquela arte da nossa série de mensagens, que hoje se encerra, a identidade de Jesus no Evangelho de João. A identidade de Jesus no Evangelho de João. Eu quero ler João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerem em vocês, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Pai, obrigado pela tua palavra, que nessa noite, mais uma vez, o teu Espírito venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Hoje nós encerramos essa série, a identidade de Jesus no Evangelho de João, uma série que começou no dia 16 de janeiro, e domingo após domingo nós estamos pregando sobre esse tema, e todas as vezes que o Evangelho de João apresenta Jesus, e na boca de Jesus coloca o eu sou, iniciando uma frase, a gente entende que esse eu sou é o mesmo eu sou lá de Êxodo capítulo 3, versículo 15, quando Moisés, ele chega diante de Deus e fala: Senhor, como eu vou chegar no Egito? No nome de quem eu vou? Como eu vou falar para Faraó que ele tem que libertar o povo? E Deus vira para Moisés e fala: diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. O eu sou é o próprio Deus manifestando-se de forma poderosa. É por isso que nos 10 eventos em que Faraó tenta mostrar o seu encantamento como poder diante do Deus de Israel, Deus ele se revela mais poderoso por meio das ações de Moisés. Porque Deus ele não é alguém que foi criado, Deus ele sempre existiu. Obrigado, meu querido. Deus, desde a sua eternidade, ele tem falado, e as coisas vêm acontecendo, o mundo se formou. E hoje pela manhã na EBD a gente ouvia sobre isso. O mesmo Deus que brada, haja luz lá no Gênesis, é o mesmo Deus que na pessoa do Filho brada, haja cruz, porque na eternidade Jesus já nos redimia dos nossos pecados.
E glória a Deus por isso. E aqui no texto do capítulo 15 de João, a gente está diante de Jesus no seu grande discurso de despedida. Esse discurso vai do capítulo 12 ao capítulo 17. Jesus, no capítulo 12, ele se reúne com os discípulos, ele celebra a última ceia, ele anuncia o traidor. Saindo dali, ele faz uma cerimônia com os discípulos, capítulo 13, de lavar os pés dos discípulos, sinalizando que o reino de Deus é uma convocação para o serviço. Vocês não serão sacerdotes como aqueles que ocupam lugar de poder no templo, mas vocês carregarão a bacia, a toalha e terão a missão menos nobre, que é a missão de lavar os pés daqueles que chegam na casa de alguém. Isso era feito pelo escravo, e não era qualquer escravo que fazia isso, era o escravo de mais baixo escalão. E aí no capítulo 14, capítulo 15, Jesus dá continuidade a esse discurso de despedida, e ele aqui faz uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma figura de linguagem, uma comparação. Ele fala de um processo, se referindo àquele processo, tentando nos ensinar quem ele é. E algumas figuras que vão ser faladas nessa metáfora de Jesus. A primeira é a videira. O que é a videira? É uma árvore que nasce a uva, é uma plantação de uvas. Isso é a videira. E Jesus fala que ele é a videira. E ele fala que o Pai é o agricultor, ou seja, aquele que cultiva a videira, aquele que cuida. Tem como desviar um pouquinho o vento do ar, desse ar-condicionado aqui, para cima ou para baixo? Não sei se eu vou durar na ação, não. Mas se desviar, eu vou até o final. Amém? Dando continuidade. O agricultor é aquele que cuida da plantação. É aquele que recolhe a uva. É aquele que faz a poda. É aquele que corta o ramo que não dá mais fruto. É aquele que tem todo um cuidado com essa árvore, a videira. E a outra parte da videira é o ramo, que na fala de Jesus somos nós, os discípulos. O ramo da videira é onde nasce o fruto. Então, perceba que Jesus, ele faz uso de uma linguagem de agricultura, uma linguagem de gente que trabalha no campo, uma linguagem não urbanizada, uma linguagem própria para comunicar quem ele é, para que as pessoas que ouçam encontrem sentido, entendam o que ele está tentando falar a partir da realidade de vida em que elas estavam envolvidas. É muito lógico que se Jesus fosse se comunicar com um grupo de discípulos, esse discurso é para os discípulos. Para um grupo de discípulos hoje, o Cristo encarnado, muito provavelmente ele não falaria da árvore. Ele utilizaria outras imagens, outros símbolos para comunicar essa conexão a ele. Até o termo que eu usei agora não é um termo do universo bíblico, conexão. É um termo próprio de um mundo desenvolvido tecnologicamente. Estar conectado. Jesus fala nessa perspectiva, eu sou a videira, e o texto fala sobre isso. Meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E o texto continua. Algumas verdades que eu queria comunicar com você nessa noite, apenas 3, para a gente ser breve. O texto é muito rico, mas eu quero falar de fato aquilo que é importante para nós.
No versículo 1, quando Jesus fala, eu sou a videira, Jesus está assumindo a identidade do Deus que é a fonte da vida. Cristo é a fonte da vida. Nele está a origem, nele está a manutenção do viver pleno. Se você está sentado nesse banco hoje, se você está em casa participando da celebração, nos assistindo pelo Face ou pelo YouTube, significa dizer que há fôlego de vida em você. E da onde vem esse fôlego de vida? Do próprio Jesus Cristo. Não há vida, não há fôlego de vida, não há ser vivente, a não ser aquilo que Deus, por intermédio de Jesus, cria e chama a existência a vida. Nós, seres humanos, temos poder para criar, mas não temos poder para dar vida àquilo que criamos. Vida é dom de Deus, Ele é a fonte da vida, Ele é essa videira que por meio dele, ele vai gerando o fluxo de vida, possibilitando o viver pleno na vida daqueles que estão conectados a ele. Uma das grandes perguntas da ciência é: como a gente faz para dar vida às coisas que nós criamos? Não tem como. A Bíblia diz lá no Gênesis que Deus forma o homem no pó da terra e sopra naquele boneco o fôlego de vida. Sabe? Essa potência que faz você respirar é o próprio Deus insuflando em você vida e vida plena. A comparação com a videira revela a ação geradora de vida que o próprio Deus, Ele é. Só há fôlego de vida. Essa frase aqui é interessante. Só há fôlego de vida porque na eternidade o Cristo Criador bradou: haja luz. E simultaneamente bradou: haja cruz, legitimando assim plenitude da vida, que nasce da videira, e não pode ser eliminada pela presença do pecado, mas sempre a redenção de Deus vem e vai renovando o fluxo da vida. Quando nada existia, Deus trouxe à existência a luz, porque sem a luz não tem vida. E Deus sabia que o homem iria pecar, por isso na eternidade a cruz já era uma realidade, porque a nossa vida ela não se encerra, ela não necessariamente precisa perder para o pecado que vem e habita em nós, mas há uma redenção, há uma salvação, há um projeto de Deus que tira a tua vida, que caminha na direção do inferno, e leva a tua vida a caminhar na direção do reino de Deus. E como entender isso? Entendendo a necessidade de estar na videira, de permanecer na videira. E aí a gente parte para o segundo ponto. O versículo 2 fala assim, do capítulo 15: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Quando a gente olha esse texto, a gente entende, evidentemente, que se nasceu fruto numa árvore, nós vamos retirar os frutos para que novos frutos venham nascer. E há algo muito interessante, porque o nosso olhar para esse processo, por vezes, passa por um olhar de produção. Eu produzo, colho, produzo mais, colho,
Porque a nossa dinâmica de uma sociedade capitalista é uma dinâmica que nos insere no mundo produtivo. Porque você precisa bater a tua meta, sim ou não? Se você não bater a meta, você é tirado do jogo da produção e outro é colocado no seu lugar para que produza. Para que produza. Para que produza. E a vida, ela só tem sentido nessa linguagem se há produção, se há produtividade. E aí a gente se assenta num viver dedicado exclusivamente ao esforço da produção. Mas o texto não fala sobre produção. Não se trata de produzir, não é sobre produção. Se trata de frutificação. O viver possível a partir de uma vida primordial. O que é frutificar? É estar fincado numa árvore que produz vida em você, essa vida primordial que vem da árvore, e você, a partir dessa conexão de estar ali, permanecendo ali, você vai gerar fruto. É um processo natural. O fruto, como resultado do estar em Cristo, é o desdobramento da vida, é a ação que nasce da nossa relação de permanência em Cristo. Então, você quer encontrar sentido para a sua vida? Não seja refém do mercado de trabalho que exige o teu sangue, o teu suor, as tuas lágrimas, para que você se torne uma cifra. Não seja refém disso. Entenda a dinâmica do Deus que te deu a vida, que quer que você seja frutífero. O que é frutificar? Frutificar não é o peso da obrigatoriedade de produzir para garantir a vaga em determinado local, trabalho, instituição, até mesmo igreja. Antes é um movimento natural de alguém que está em Cristo. Quem está em Cristo, frutifica. Pastor, ainda não está claro para mim. O que é frutificar? É o trabalho desenvolvido na igreja apresentar resultados? Não, isso não é frutificar. Pastor, agora piorou, deu um nó, pior ainda na minha cabeça. O que é frutificar? É a sua vida, ela gerar consequências, ações, atitudes, desdobramentos na vida de alguém, a partir de uma ação de Deus em você. Quando a gente olha para Gálatas capítulo 5, o Paulo nos ensina sobre o fruto do Espírito. Se você abrir sua Bíblia lá, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo vai falar assim: o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão, longevidade, longanimidade. E ele vai falando 9 características do fruto do Espírito, que são ações que Deus trabalha no seu interior para que você, enquanto ser humano, encontre sentido na vida a partir da presença do Espírito Santo no seu coração. Então, tira da tua cabeça essa lógica doentia da produção, porque no reino de Deus, e quando a gente fala de reino de Deus, a gente fala desse espaço onde Deus governa, onde Deus reina, onde Ele é Senhor sobre todos nós. No reino de Deus, não há uma lógica da meritocracia, não há uma lógica do quanto mais você se esforçar e produzir, mais Deus vai te abençoar. Não funciona assim no reino de Deus. O reino de Deus é um espaço dominado pela graça. O que é a graça? É o favor não merecido. Você não precisa produzir para merecer o amor de Deus. Deus te ama como você é. Deus te ama como você está.
E o amor de Deus te alcança e te transforma e faz com que você encontre sentido na existência para que o seu viver seja frutífero, para que o seu viver seja transbordante do amor do Cristo em você, e assim você vai abençoar as pessoas de forma natural. Você não precisa forçar algo que você não é para as pessoas tentarem enxergar Deus na sua vida. Se você está em Cristo, você é nova criatura e os frutos aparecerão e fluirão de você de forma natural. Como saber quem é salvo, quem não é salvo, quem é de Jesus e quem não é? Pelo fruto vocês vão conhecer. E que fruto é esse? Não é você ser bom com o microfone aqui na frente. Não é você ser uma pessoa, identidade igrejista. Você respira igreja. Isso não necessariamente reflete o frutificar que Jesus está falando aqui. Olha, eu estou indo embora. Eu não estarei mais com vocês. Mas querem ser reconhecidos como meus discípulos, querem ter uma vida marcada por aquilo que eu ensinei. Então entendam isso, eu sou a videira, vocês são um ramo, e vocês vão frutificar se estiverem em mim. E Deus vai limpar para que frutifique mais. Do contrário, se não frutificar, Ele corta e lança fora. E no versículo 3, Jesus dá a dica daquilo que traz a purificação. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. É a palavra de Deus que viabiliza uma frutificação abundante. Se não tem palavra, se não tem presença poderosa do Espírito, se não tem esse processo de conhecer a palavra e ser liberto por ela, não tem frutificação. Pasmem com o que eu vou falar agora. Pode até haver produção religiosa, produção no lugar de trabalho, produção na instituição. Pode haver uma produção eficiente, mas não necessariamente uma frutificação abundante, marcada pela presença do Cristo, que move a tua vida, que dá sentido à tua vida, e tudo que você fizer, Deus vai gerar frutos abundantes. Eu me lembro de José. Lembra de José do Egito? José era novo. José era invejado por seus irmãos. Ele era o mais novo, mas era um sonhador. E quando a gente começa a contar os nossos sonhos, e que nesses sonhos Deus nos exalta, as pessoas que convivem conosco, que não estão na mesma amplitude da ação do Espírito, elas ficam com inveja. Elas não conseguem, engolir a tua alegria. Elas não conseguem, se alegrar com o teu sonho, mas elas querem minar você. Daí um segredo importante: se você tem um projeto de vida, se você tem um desejo que Deus colocou no teu coração de realizar algo grande, de conquistar um bem grande, sabe? Não fala isso para ninguém. Mas pastor, eu vou compartilhar minha alegria. Não fala. Não fala, porque nem todo mundo que convive contigo vai ouvir isso e se alegrar com você. Tem gente que vai ouvir, sabe? Num primeiro momento vai falar assim: poxa, que legal, hein? Mas esse poxa, que legal, como pano de fundo tem: nossa, que inveja. Olha isso. Tomara que dê errado. Mas o olhar é aquele olhar do poxa, que legal. Mas no coração está a contaminação do que inveja, que dê tudo errado. Então não fale.
Não fale porque o que Deus tem para fazer na tua vida é resultado da frutificação, não da produção. Viva você e Deus esse momento e deixa Deus, fazer as coisas que têm que ser feitas. Deixa que a abundância de Deus vá se realizando na tua vida, no teu viver, e você vai vivendo experiências maiores de crescimento na presença de Deus. Limpos pela palavra, somos capazes de vivificar outras pessoas a partir do transbordamento da vida de Cristo em nós. Isso é a vida de fé impulsionando vidas estáticas, paradas, infrutíferas. Irmãos, é possível sim você insuflar vida em alguém que está desanimado com viver, se Cristo te mover nessa direção, se Cristo transbordar essa frutificação em você. Porque não adianta. Isso, diz o texto, que é a marca daqueles que são discípulos de Jesus. Se a sua vida se encerra em você, se a sua vida é a satisfação do teu ventre, ou seja, se você não consegue olhar em outra direção, a não ser a direção do seu umbigo, a sua vida, ela está, refém dos seus desejos, de você mesmo. Mas se a tua vida está em Jesus, se você está permanecendo em Cristo, se você é um ramo da videira, os frutos aparecerão. E toda árvore que produz fruto, ela não consome o fruto que ela produz, esse fruto vai ser consumido por outrem. Você produz para alimentar alguém. Você produz o fruto para abençoar alguém. O resultado do teu estado frutífero é a vida das pessoas sendo abençoadas por você. Você já parou para pensar nisso? Isso é ser discípulo. Olha, eu vou, mas permaneçam em mim, porque vocês serão frutíferos. E José, para fechar o parêntese, tudo que ele botava a mão para fazer, Deus estava com ele. Ele foi para a cadeia, ficou preso por muitos anos, sob acusação de ter mexido com a mulher de Potifar. Ele não fez, e ele ficou na cadeia, não murmurou. Lá na cadeia, ele servia ao Senhor, ele era um cara feliz, alegre, num lugar improvável. E o que Deus fez? Deus o abençoou. Dentro da cadeia, ele foi o dono das chaves. Ele era o carcereiro. E depois de muitos anos, Faraó teve um sonho, e ninguém na região podia desvendar o sonho de Faraó, a não ser um menino sonhador encarcerado. E aquele menino é chamado diante de Faraó, e ele explica o sonho de Faraó. As 7 vacas gordas que surgiam e foram consumidas por 7 vacas magras, e ele explica, olha, virá um período de muita abundância sobre a terra, e depois virá um período de grande escassez, e Faraó, no período de abundância, crie armazéns, acumule o máximo que você puder do fruto da terra, porque quando vir o tempo de escassez, você vai ter para o Egito e para abençoar outras nações, povos vizinhos. E Faraó, quando ouve esse interpretar de sonho de José, ele livra José de suas algemas, coloca um anel no dedo de José e coloca José como governador do Egito.
A Bíblia conta a história de um político que não foi corrupto, José. José ficou ali, planejou, executou, e o Egito vendeu, doou, o Egito acumulou, o Egito venceu o tempo de escassez sob a administração de José. Por quê? Porque a vida de José não era uma vida preocupada com o processo de produção, não estava preocupada em mostrar para alguém quem ele era ou quem ele não era. Naturalmente, a presença de Deus na vida dele levou ele a frutificar no lugar onde pessoas infrutíferas conviviam com ele, dentro da cadeia. E José, então, ele vai frutificando, e o texto do Gênesis diz assim: tudo que José botava a mão para fazer, o Senhor era com ele. Quer ser frutífero nessa noite, na tua vida? Coloque Deus em primeiro lugar no teu coração. Abra a tua vida para Jesus. Não se preocupe em assumir uma identidade que Deus não requer de você, porque a única identidade que Deus requer de você é que você seja discípulo de Jesus. E um discípulo que frutifica é um discípulo que, a despeito das circunstâncias, ele está agradando o seu Deus. É alguém que, nos lugares improváveis que a vida o levar, ele sempre vai ser uma potência de frutificação, e vidas serão abençoadas, porque a mão do Senhor está com ele. Eu coloquei algo no meu coração, confesso para você nessa noite. Não importa aonde Deus me leve, não importa o que eu faça, se eu estiver em Jesus, se a presença do Espírito estiver em mim, tudo que eu fizer, Deus vai abençoar. E eu digo isso para você nessa noite: se você estiver em Cristo e a presença de Jesus estiver em você, tudo que você fizer, Deus vai abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te levar a viver experiências novas. Isso é resultado da frutificação de Deus na tua vida. E Deus vai abrindo portas onde não há portas. Deus vai chamando à existência coisas que não existiam. Deus vai criando caminhos onde estava tudo fechado, porque Deus está contigo. Porque você está fincado em Jesus. E Deus, ele vai nesse movimento te levando a viver essas experiências maiores, melhores, impulsionadas pela presença do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda vez que a gente olha para o Cristo, no Evangelho de João, a gente vê alguém completamente preocupado com os seus. E hoje pela manhã eu conversava com um pastor amigo. O que eu vou falar agora é muito pesado, mas eu preciso falar isso para você. Falava assim: a gente precisa resgatar Jesus para o nosso cristianismo. Como assim, Alan? O nosso cristianismo, ele não pode ser apenas o resultado de uma expressão religiosa daquilo que a gente faz aqui. O nosso cristianismo, ele precisa ter cheiro de Jesus. Ele precisa ter sabor de Jesus. Ele precisa respirar Jesus. E o Jesus dos evangelhos é o Jesus que precisa encontrar na sua igreja espaço para ele ser o primeiro, para ele ser o último. Como diz a canção, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o fim. E essa presença do Cristo em nós é uma realidade que vai transformar a minha vida, que vai transformar a sua vida. E nessa noite eu quero orar por você.
Quero orar por você que entendeu a necessidade de ser frutífero, mas ao mesmo tempo não quer ser prisioneiro de uma vida meramente produtiva. Pastor, eu preciso encontrar sentido na minha vida. A minha vida não é só o resultado do meu trabalho. Eu acordo cedo, chego em casa tarde, fico cansado, fico cansada, fico esperando chegar a sexta-feira para eu ter um momento de alegria. No domingo à noite eu já estou angustiada, pastor. Eu já estou angustiado porque a semana se apresenta como algo pesado para mim. Não, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Não é sobre produzir, é sobre frutificar. É sobre a tua vida encontrar alegria no viver, na plenitude do seu tempo, dos seus dias. Você vai ficar cansada? Vai. Você vai ficar esgotado? Vai. Você vai ficar entristecido em alguns momentos? Sim. Mas você vai saber que a tua vida tem sentido, porque o fruto daquilo que você faz está abençoando a vida de alguém. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção que está sendo tocada. Enquanto a canção estiver sendo tocada, se Deus falar ao teu coração, se Deus falar assim, eu quero transformar a tua vida, você está convidado